Boa noite. Quero dar as boas-vindas ao deputado Felipe Estevão. Fique em pé, por favor. A igreja vai receber ele. Deus te abençoe, seja bem-vindo. E o our pastor? Your pastor? Oi? Pastor Ted. Ted? Yes, please. Nosso convidado americano. Seja bem-vindo. O Klaus, que já é da casa, fica em pé, Klaus. Klaus é pai do Gabriel. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Quem mais está nos visitando hoje pela primeira vez? Fica em pé, por favor. Uau! Sejam bem-vindos, amém? Em nome de Jesus. Se sintam em casa, ainda bem que eu vim de terno hoje, tá? Muita gente importante hoje aqui. E o Rafael veio de bermuda. Viu o Rafael chegar de bermuda ali. Ô, Rafael, só você, tem que cair em pecado mesmo, viu? Tá em pecado mesmo, viu? Eu já te vi de gravata no congresso, todo faceirinho, né? Na igreja me vem de bermuda. Não, Rafael, o que está acontecendo contigo, cara? É calça curta, né? Rafael é um queridão. Deus abençoe, queridos. Eu tenho que ter, no nascer, eu tenho que pegar no pé de alguém. Como hoje eu decidi poupar o Bispo Rude, então deixa eu pegar o Rafael, tá? Mas ele tá bonito, né? Tá de camisinha floreada, né? A bispa, vou te chamar de bispa agora, tá? De zebrinha, né, cara? O negócio tá ficando moderno demais na palavra viva, eu tô retroagindo no tempo. Que unção, né, gente? Abre a tua Bíblia comigo, lá em Josué, no capítulo 1, primeiro. Versículo 4. Versículo 5. Diz assim, ó. Josué, capítulo 1, versículo 5. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, assim eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Amém? Olha para o seu irmão, diga, Deus nunca nos abandona. Aleluia. Quando você tem algo, quando tu começa a conhecer a Deus, e tu começa a entender os processos de Deus e os ciclos da nossa vida. Tu começa a entender algumas coisas que elas viram a chave do teu entendimento. Que você começa a viver para Deus de uma maneira totalmente diferente de que outrora você vivia. Esse texto, ele nos dá uma visão exata do que o Senhor estava falando. Primeiro, é necessário você entender que há tempos de Deus na vida da gente. Posso ouvir um amém? Há tempos que a própria vida humana nos ensina. O tempo de bebê, o tempo que tu vai crescendo, tu vai virando uma criança, depois tu fica mais espertinho, tu começa a estudar, vem a pré-adolescência, adolescência, né? O Bispo Rude colocou um texto muito instigante no Facebook sobre estou com 15 anos e quero namorar, né? E ali eu coloquei sobre o perigo de você namorar e se comprometer com 15 anos, né? Já que o cidadão tinha 16, né? Então, quando chegar com 20, você já vai estar com um relacionamento de 5 anos, né? Quando chegar com 25, você está com um relacionamento de 10 anos. Só que quando chegou com 25, pelo menos comigo foi assim, a minha cabeça não tinha nada a ver com 15 anos de idade. A minha cabeça era outra. E a mulher é provado completamente cientificamente que a mulher com 20 anos, ela é uma mulher já. Ela já tem uma cabeça muito mais bem definida do que o homem. A sua maturidade, ela é muito superior à maturidade do homem. Por quê? Existem ciclos na vida da gente, não é? Então, eu creio que todo ciclo, por mais bom que ele seja, ou por mais ruim que ele venha a ser,
ele chega um momento em que ele vai ter um ponto final na sua vida, porque Deus vai resetar seu hard, sua memória, e ele vai restituir algumas coisas, vai restaurar algumas coisas, vai colocar coisas novas na sua vida. Isso chama-se de novo ciclo. E quem não entende os processos e os ciclos que Deus vai começar, eles têm uma grande dificuldade em enfrentar as mudanças que Deus propõe e que Deus está trazendo para a vida das pessoas. E quando ele não consegue ter essa mudança, ele não consegue compreender essa mudança, ele começa uma luta interior, né, uma luta na alma dela, em que ela não consegue sair do lugar, né? Ela não consegue evoluir, e ela começa a se sentir amargurada, porque muitas vezes ela se sente injustiçada por Deus, já que ela está fazendo tanto e não está acontecendo nada, né? Simplesmente é porque ela não entendeu, é que o vento mudou, e a vela devia mudar também. Quando você entende esse processo, você entende exatamente o agir invisível de Deus. E esse texto, ele está contando a história de um período histórico na vida da nação de Israel, em que estava começando exatamente isso, um novo ciclo, um novo momento na história. Veja bem, Deus havia levantado Moisés, né? E Moisés tinha feito algo histórico, né, na história da nação de Israel. Ele atravessou o deserto. Ele era líder no deserto. Só que agora Deus ia começar um novo nível de liderança. Um novo nível de estação. Ele começaria agora na terra prometida. Ele entraria à terra prometida. E alguém que viveu no deserto e que liderou no deserto, por mais bom que ele tinha sido, mas ele tinha cumprido o seu papel e o ministério que Deus havia dado para ele. E como ele havia cumprido esse período, esse processo, o novo processo Deus havia escolhido uma outra pessoa. Agora, o que eu quero trabalhar contigo numa primeira fase? A primeira coisa, o primeiro fato que eu quero trabalhar com você é quais foram os critérios que Deus usou para que isso acontecesse. Porque se você pensa que Deus não forma líderes, você está muito equivocado com isso. Às vezes tem coisas que tu é mandado fazer e que aquilo que está te sendo mandado fazer, no momento você não tem entendimento. Porque na verdade, Deus não vai te dizer o que vai ser o teu amanhã, porque Ele quer que tu viva pela fé. Mas Ele quer te ensinar, através daquela circunstância, um novo momento para a vida da pessoa. E nesse instante, nós estamos exatamente nessa encruzilhada de modelo novo com uma visão velha. Quem que era, em primeiro lugar, e por que que Deus usou o critério de escolha de Josué? Ele disse algo para Josué, que diz muito para mim e para você. Ele disse, olha, primeiro você vai ajudar esse povo a herdar essa terra, né? Deu as dimensões do alcance, né, dessa terra. E ele disse, olha cara, você vai ser um sujeito extremamente resiliente. Eu vou te dar você vai ter uma força que os outros não terão. E ainda tem pregador que diz que a nossa mensagem, ela não deve ser encorajadora. Mas quem estava falando aqui era exatamente Deus. E Deus estava exatamente fazendo isso, encorajando Josué.
E tem pregadores que quando tu termina de pregar, quando ele termina de pregar, tu sai dali convencido que tu não passa de uma grande proposta de fracasso e de derrota, porque não entenderam o Evangelho e nem a palavra. E interessante isso, porque ele disse assim, ó, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Eu poderia aqui trabalhar com você sob a perspectiva triunfalista. Dizer que você é forte, que você é vencedor, que você é gigante e que você é o cara. Porém, eu estaria te lendo meio versículo e, para mim, te resumir isso e te indicar isso, eu teria também que descontextualizar o texto na sua história e na sua essência. Agora, o texto continua, porque ele diz assim, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Diga, nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Diga qualquer palavra nesses termos, vindo de Deus, torna qualquer ser humano forte. A base não está na primeira parte do texto. A base está na segunda. Agora, por que o Espírito Santo pôde dizer, Deus pôde dizer para exatamente Josué, por que ele poderia dizer, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo? Porque tinha que ter, por exemplo, não adianta o Senhor chegar a dizer para mim, assim como eu fui com Klaus, eu serei contigo. Eu não sei como é que Deus foi com Klaus. Eu não convivi com Klaus. Eu não convivi com o deputado Felipe, eu não sei como é que Deus foi com ele. Eu sei como é que Deus foi com a Suzy. Eu sei como é que Deus foi com o bispo Rude, porque nós convivemos há muitos anos juntos. Então, né, você pode entender isso. Então, como é que começou a história de Josué com Moisés? Foi exatamente quando eles tiveram que enfrentar os amalequitas. E quando eles enfrentaram os amalequitas, havia um desfiladeiro que eles tinham que passar. E naquele lugar, historicamente, somente passava quem pagasse pedágio. Se não pagasse pedágio, nenhum povo passaria por ali. E Moisés decidiu não pagar pedágio. Ele disse, não. Deus disse que nos daria uma terra prometida, e eu quero que tu observe bem um ponto aqui. Nesse período a lei não tinha sido dada ainda, perfeito? Ele estava em peregrinação. A lei foi dada depois, lá na frente. Nesse momento não existia. As pessoas, o povo de Israel não era treinado a guerrear. Eles eram um povo num êxodo, numa peregrinação, em busca de algo que era prometido. Então, no primeiro momento que houve lá em Êxodo 17, exatamente houve uma oportunidade. E Deus pegou Josué, então, eu acredito que com 18 anos, mais ou menos, e disse, eu estou te nomeando chefe do exército de Israel. Tu sabe o que é alguém pegar, alguém com 18 anos e ungir chefe sobre a nação de Israel? Às vezes eu sou criticado por eu pegar garoto aqui na igreja e colocar ele em posição de liderança. As pessoas não entendem isso. Ainda bem que Moisés me ajuda nisso. Porque Moisés acreditou em Josué, acreditou no potencial de Josué, acreditou na integridade de Josué, e que Josué seria um real representante dele.
Posso ouvir um amém de vocês? Ou seja, ele viu o valor em Josué. Diga Josué, Moisés viu o valor em Josué. Diga, Deus vê valor em mim. Agora veja bem, há muitas pessoas, ainda hoje eu li uma crítica, onde um escritor dizia, que história é essa que Deus vê valor em mim? Que história é essa que eu sou bom? Que história é essa que eu sou isso ou aquilo? Aí havia vários comentários embaixo, eu coloquei e disse, se Deus não visse valor em mim e em você, eu te faço uma pergunta, Ele enviaria seu filho morrer por mim e por ti? Não, Deus veio porque o nosso pecado era demais. Sim, mas Ele não veio para resolver o problema do pecado apenas. Ele veio porque eu era vítima do pecado. Ele amou a mim como pessoa. Ele amou você como pessoa. Ele ama a nossa vida. Entenda isso no seu coração. Vira essa chave no seu entendimento. Porque se isso não tiver cravado dentro de você, você nunca vai conseguir entender o amor de Deus por você, a graça de Deus em você e o favor de Deus em você. Você vai estar sempre pensando, um dia culpado, outro dia não culpado. Você vai viver um ping-pong de fé. Mas eu quero falar uma coisa, duvide de tudo, menos do amor de Deus por sua vida. Ele ama você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! E essa compreensão, essa consciência, ela não pode ser transitória na minha e na sua vida, ela tem que ser permanente em nós. Ela tem que estar no nosso deitar, no nosso levantar, no nosso caminhar, no nosso falar. Nós temos que ter consciência de uma coisa: Deus me ama, Ele habita no meu coração, Ele habita em mim, Ele está na minha vida, o Espírito de Deus está na minha vida, Ele habita o meu coração, Ele foi à cruz do Calvário por mim, Ele me redimiu dos meus pecados, eu sou salvo pela graça, eu sou lavado pelo sangue, eu sou purificado por esse sangue, porque se tu não tiver essa consciência, tu não te firma no Evangelho. As pessoas dizem hoje o seguinte: você tem que fazer o cara consciente de pecado. Eu digo, não, ele tem que ser feito consciente da justiça de Deus por ele. Deus é justo? Deus é ou não é justo? Tá muito bem. O que é um juiz justo? Um juiz justo, na minha e na sua opinião, é aquele que pune quem? O criminoso. Por quê? Se ele pega, o Sérgio Moro é amado por uma turma e odiado por outra turma. No Brasil é exatamente isso. Tem um povo que gosta da justiça, que ama o Sérgio Moro. Tem um outro povo que foi vítima do Sérgio Moro, que, no bom sentido, né? Mas uma coisa é verdadeira, na concepção de 83% dos brasileiros, ele fez justiça, porque ele é um cara justo. Então entende-se que a pessoa é justa, ela tem que ser justa, porque ela tem que julgar o que é errado. É verdade ou não é? Deus julgou ou não julgou o que era errado? Deus julgou. Agora apenas uma coisa que tem que ser ficado bem gravado no meu e no teu coração: o meu e o seu pecado não foi julgado em nós. Porque Deus, para ser justo, Ele tinha que julgar o pecador. Ele tinha que julgar o pecado no pecador. E quando Jesus veio, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. E João disse, nós vimos a sua glória, a glória como da unigênito do Pai. E Ele viveu 33 anos de maneira íntegra. Ele foi pregado na cruz do Calvário. Ele foi punido em nosso lugar. E a Bíblia diz em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre Ele. E por causa das suas pisaduras, fomos sarados, aleluia. Ou seja, Deus foi justo com o pecado ou não foi? Foi, porque Ele puniu o pecado. Puniu ou não puniu o pecado?
Agora, por que tu quer ser punido de novo? Por que você não aceita isso no teu coração? Por que você não aceita que Deus amou você há 2000 anos atrás? Aliás, Deus te amou desde o princípio da criação, mas que isso é uma realidade. É porque tu não se sente amado. É porque tu não se sente querido por Deus. É que tu não consegue se firmar com Deus. Agora, nesse momento que tu é amado, nesse momento que tu te sente querido pelo Senhor, tu entende que Deus pegou sim, deu o meu pecado para Jesus, imputou o meu pecado a Jesus, e Ele tinha vivido integramente uma vida toda, e pegou a justiça de Jesus e nos colocou como vestes. Louvado seja Deus, isso é a justiça imputada. Você não entendeu, isso é justiça imputada. Então nenhum homem é justo diante de Deus pelas obras. Todos os homens são justos diante de Deus porque o pecado foi julgado e a justiça de Cristo nos foi imputada. E por essa justiça, eu e você viveremos e entraremos na eternidade e viveremos para sempre com o Senhor. Posso ouvir um aleluia? Igreja tem que vibrar com isso. Essa é a maior notícia que o homem precisa ouvir. Então, no momento em que Moisés chamou a Josué e disse para ele, tu está ungido para governar e lutar com esse exército. Ele estava dizendo o seguinte: ninguém paga pedágio aqui, nós vamos agir pela fé. Ele disse: Uri e Arão subirão comigo, nós vamos orar, e você vai ficar aqui no campo aberto. O texto da palavra diz o seguinte: que enquanto Moisés estava com mãos levantadas, o exército de Israel prevalecia. Quando seus braços caíam, o povo perdia. Enquanto quando a mão de Jesus foi levantada na cruz do Calvário, todo mundo foi levantado com ele. E nós somos se tornamos vencedores por causa disso. A cruz mudou a história do homem. A cruz mudou a história, a realidade humana. Porque é engraçado, se tu pegar a figura de Uri e Arão, e tu pegar os braços de Moisés levantado, como é que fica o sinal? Ei, como é que fica o sinal? Ur segurando de um lado, Arão do outro. A cruz apagou o teu passado, castigou o teu passado e abriu porta para o teu futuro. E assim que Josué começou a conhecer o Deus de Moisés. Mas agora teve outras coisas que aconteceram na vida de Josué. A palavra de Deus ensina que um dia Deus decidiu dar as tábuas da lei para Moisés. É verdade ou não é? Agora é interessante, eu sempre digo uma coisa: qual é a diferença que tem de uma pessoa para outra? Por exemplo, tem pessoas que eu observo que elas gostam mais de mim do que das outras. Eu observo como isso? Pelo processo de aproximação. Eu vejo pessoas que elas querem estar coladas comigo. E eu vejo pessoas que elas não dão muita importância em estar junto comigo. Então eu percebo que essa pessoa que quer estar colado comigo, as coisas que eu falo para ela têm relevância. Ela dá relevância ao que eu sei, ao que eu conheço, e à experiência que eu posso transmitir para ela. E às vezes eu sento ali, sozinho, de manhã quando eu chego, aí quando eu vejo os guris, todos eles começam a chegar. Quando eu vejo, eles me cercam. E eu começo a compartilhar a palavra com eles. E aí tem outros que chegam, eles já estão no WhatsApp, eles já estão de maneira desrespeitosa, eles não estão ali com o espírito dizendo assim: o que o bispo fala é relevante.
Não, a gente percebe isso. Eles estão ali porque o grupo social deles estão ali. Mas é diferente da pessoa que chega ali e diz, não, eu quero me aproximar do bispo. Eu quero escutar o que ele está dizendo. E outra coisa, eles não dão pitaco. Eles param e ouvem. Porque eles sabem que eu vou trazer alguma coisa nova para eles. Deus é a mesma coisa. Deus ama todos de maneira igual, posso ouvir um amém? Mas tem pessoas que se aproximam mais dele. Deus tem pessoas que chegam mais a Deus. E aqui no caso de Josué, tinha muitas pessoas eficientes naquela época. Mas Josué se diferenciou. Quando Moisés foi lá no monte buscar as pedras da lei, eu quero te fazer uma pergunta. A Bíblia diz o seguinte, que Josué, ele foi até a metade do monte. Ele não podia ir até o cume do monte, mas ele poderia ir até a metade do monte. E na metade do monte, à noite, era um frio terrível. E durante o dia, era um calor horrível. É verdade? Quem conhece a geografia de lá, sabe do que eu estou falando. Eu te faço uma pergunta, quem sofreu mais, Josué ou Moisés? Josué? Porque, meu amigo, ficar 40 dias e 40 noites com anjo, qualquer um fica. Eu fico. Não quero água, não quero garçom, não quero nada. Eu estou com o Senhor. Eu estou 40 dias com o Senhor. Eu assisti o filme agora, Milagres do Céu, Milagres do Paraíso, em que conta a história de uma menina que sofreu de um tipo de doença, em que o seu intestino não metabolizava o alimento. E no caso dela, ninguém havia escapado até ela, né? E é interessante a história dela. E a família toda era crente, né? Toda a família dela servia ao Senhor. E numa das idas delas à igreja, aqueles casais abençoados que tem, né? Que são, nota 10 dentro da igreja, abordaram a mãe e o pai e disseram, um de vocês está em pecado. Ou a própria menina está em pecado. Afinal de contas, a menina não é curada e todo mundo está orando. Como a gente procura culpar os outros, é verdade ou não é? E isso amargurou a mãe. A mãe não foi mais na igreja. E isso é um fato verídico. Isso é um fato verídico. A garota, quando o médico a despediu, né, um dos maiores especialistas na área, ele chamou os pais e disse, vivam cada momento com ela. Porque daqui para frente, ela não volta mais aqui. Do tipo, aproveite porque daqui uns dias ela morre. E numa dessas, a menina sai de dentro de casa, chamada pela mais velha, e sobe numa árvore. E essa árvore era uma árvore antiga. E no meio da árvore, eu conheço bem o interior, no meio da árvore estava podre. E era uma árvore muito alta, e elas subiram lá em cima. E ela subiu também doente. E ela caiu 6 metros de profundidade dentro dessa árvore. E os médicos, e isso é fato verídico, tá registrado, as filmagens, vieram mídia, tudo junto, tentando descobrir o que tinha acontecido, e levaram horas para conseguir tirar a garota dali. E quando colocaram ela na maca, né, depois de horas, sentiram que ela estava viva ainda. Levaram ela desesperadamente para emergência. No dia seguinte, chega o médico e diz, olha, eu não sei explicar para vocês, mas fazem 25 anos que eu sou médico. Eu nunca vi um caso desse. A menina de vocês não tem nenhum tipo de fratura.
A mãe dela vai trocar ela nos dias seguintes. Olha para ela e observa ela, que ela está com a barriga normal. Aí a mãe diz, filha, tu não está mais com a barriga inchada. Aí ela sentou com o pai e a mãe. Mãe e pai, o dia que eu caí na árvore, eu saí do corpo, e eu vi o meu corpo ali. E eu fui para um lugar muito bonito. E eu cheguei lá em cima, nesse lugar maravilhoso, eu disse, que legal, eu não sinto mais dor nenhuma aqui. Aí alguém chegou para mim e disse, só que tu vai voltar. Aí ela olhou para o cara e disse, tu tem certeza disso? Porque eu não quero mais sentir dor. Aí a pessoa disse para ela, não, tu não vai sentir mais nenhum tipo de dor. E a menina voltou. E Deus a curou completamente. Muitas vezes, nós recebemos palavras de amargura, palavras que nos adoecem, que nos tiram da verdadeira graça de Deus, do verdadeiro amor de Deus, e nos esquecemos daquilo que Deus fez. Veja bem, aonde Moisés estava era um paraíso, porque ele estava com o Senhor era maravilhoso estar com ele, é maravilhoso estar com o Senhor, mas não era o caso de Josué. A Bíblia também relata que quando Moisés entrava na tenda, Josué não podia entrar na tenda, mas ele podia ficar para o lado de fora da tenda. E ele ficava de fora da tenda. Eu vou levantar mais uma lebre aqui para vocês. Josué era da descendência de José, da tribo de Efraim, que já tinha no DNA o dom de governar. E José é uma tipologia de Jesus. Eu quero falar para todos vocês aqui. Existe no DNA de cada um de vocês aqui uma graça para governar. Uma graça de Deus dada por Deus para você governar. Você tem que entender isso, que alguém já viveu por você, alguém já morreu por você, alguém já resgatou esse DNA para você. Jesus veio como o unigênito de Deus, mas unigênito é o único que tem os genes. Olha que coisa rica isso aqui. O unigênito é o único que tem os genes. Mas ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele se tornou o primogênito. O que é? O primeiro que tem os genes. Ou seja, ele declarou o DNA sobre todos aqueles que nasceram da água e do Espírito. Você tem o DNA de Deus em sua vida, que é o Espírito Santo que habita em você. É a graça que habita em você. E você precisa acreditar nisso. Posso ouvir um aleluia nessa igreja? Igreja, você é redimida, você é purificada, você é lavada. Somente ter a consciência de justiça na sua vida. Vira a chave. Então a esse, Deus podia dizer, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Ele sabia quem Deus tinha sido com Moisés. Então ele sabia o que Deus estava dizendo. Tanto é que não existe nenhum diálogo. Não existe um diálogo aqui. Aqui é um monólogo. É só Deus falando. E Josué ouvindo. Porque Josué entendia tudo. Porque Deus estava falando. Então eu quero dizer para você, para nós finalizar a mensagem. Diga, quando Deus está comigo, eu resisto a todas as coisas. Diga, Deus é a melhor segurança. Diga, Jesus é a melhor segurança.
O Espírito Santo é a melhor segurança. Quando Ele está em sua vida, Ele mesmo te diz. Não é você que diz, não é você que declara, não é você que profetiza, não é você que afirma, é Ele que afirma. Ninguém te poderá resistir à tua vida, porque eu serei com você. E se Ele é comigo, quem será contra mim? Ele é a maior garantia da sua vitória. Ele é a garantia do seu sucesso. Ele é a garantia que tu botará a mão sobre o enfermo e o enfermo será curado, o enfermo será liberto. Ele é a garantia de que você vai viver para Ele. Jesus, Ele nos colocou o penhor do Espírito, que é a garantia que tu pertence a Ele, que você tem destino na sua vida, e que o dia que o céu tocar a trombeta, se você estiver vivo, o mortal será revestido do imortal, e tu subirá com Ele, e andará com Ele em lugares maravilhosos. Esse é o Rei da Glória, esse é o Senhor dos Senhores. Então, se Ele está com você, isso em toda a Bíblia é assim. Quando Jacó fez o voto com Deus, disse: se tu estiveres comigo, Senhor. Se tu estiveres comigo, as coisas vão acontecer. Se tu estiveres comigo, as coisas irão acontecer. E o grande problema é que as pessoas querem te convencer de que Deus não está com você, porque tu tem determinado defeito, tu tem determinados erros. Eu quero amarrar essa mensagem. Eu quero dizer o seguinte: Deus te ama, mesmo que você caiu, Ele ama. Ele quer levantar você, Ele quer te estender a mão, Ele quer levantar a sua vida desse ministério de fracasso que você vive. Pare de se culpar, porque a culpa toda Ele já levou na cruz do Calvário. Viva a justiça que vem da fé. Viva a justiça que é pela fé, pela graça e pelo amor de Deus. Ai, como eu amo pregar essa mensagem. Quando você se sente amado, amigo, é a coisa mais rica do mundo. É verdade ou não é? Eu me lembro de um episódio do Filipão com o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, riquíssimo, milionário, com muito dinheiro, mas estava jogando mal. Aí o Filipão diz o seguinte: não, o Ronaldinho precisa de carinho. Eu disse: caramba, o cara ganhando mais de 2 milhões de dólares por mês precisa de carinho. Eu estava lendo agora uma reportagem. O cara mais rico de Singapura deu uma declaração. A fortuna dele é de 12 bilhões de dólares. Ele disse: tudo isso não fazia sentido para mim, mas quando Jesus entrou no meu coração, tudo passou a ter sentido para mim. Quando Jesus entra no teu coração, tudo começa a mudar na tua história, tudo começa a mudar na tua vida. Os hábitos antigos começam a não ter mais sentido, as coisas começam qualquer coisa começa a passar. Tu para de viver sobre o efeito temporal e você começa a viver sob a expectativa da eternidade. Quando tu vive a expectativa da eternidade, quando tu sabe que não é temporal a sua vida, quando tu sabe que existe um céu, que existe um Deus eterno, que tu vive para essa eternidade, e que essa eternidade é o que te espera, essa eternidade é o que faz você viver. É por causa dessa eternidade que você vive para Ele, é por causa dessa eternidade que se desvia uma esquina, eternidade está aqui, Ele está neste lugar. Deus que é eterno, creia nessa eternidade. Isso é o que Jesus quer que você entenda. Ele é eterno e Ele colocou a eternidade dentro de você. Então viva essa maravilhosa eternidade. Viver sob a expectativa da justiça de Deus é viver sob a expectativa da eternidade. Eu estava vendo vocês cantar aqui,
tão bem, vendo as canções tão bonitas. E eu estava olhando para alguns aqui. Parecem essas colunas aqui, estaca. Eu pensei, quando essa gente chegar no céu, porque vão chegar no céu, como dizia um pregador, meio que chamuscado pelo inferno, mas vai chegar no céu. Ele vai ele vai ver tanta grandeza. Eu disse, cara, como eu fui tolo lá na terra e não adorar esse Deus, e não amar esse Deus, e não me jogar nessa adoração, de não me derramar quando a Fernandinha estava cantando, quando o Thiago estava cantando, quando o Gustavo estava cantando. Por que eu não me derramei quando eu vi o ministério de louvor adorar? Por que eu não me derramei lá na terra? Meu Deus, isso aqui é tão magnífico, a eternidade é tão magnífica. Gente, eu vivo sob uma expectativa da eternidade essa semana toda. Eu quero dizer para você, é isso que tomou conta de Moisés. Moisés sabia que a eternidade o esperava. O deserto era fichinha para ele passar, porque havia eternidade. Josué sabia que a eternidade esperava. A eternidade te espera. Se isso não é motivação para tu renunciar ao pecado, para renunciar à injustiça, isso é maravilhoso demais. Quando você pensa nisso, tudo que é terreno acaba perdendo valor. Eu não sei como é que é o céu, cara. Mas se é bom, desculpa te chamar de cara, tá? Irmão, Pai do Senhor, meu irmão. Se é bom nós sentir a presença de Deus aqui, é bom ou não é? Tu já pensou o que é o céu? Você dá um pequeno soprinho aqui dentro, já ficamos tudo molequinho. Tudo parece um jardim de infância. Todo mundo começa a fazer bobagem. Às vezes a gente vê os cultos que um cara começa a correr para um lado, outro começa a correr para o outro. Eu não critico isso. É que está sentindo a presença de Deus, a gente vira tudo criança mesmo. Agora tu já pensou a oportunidade que tu perdeu em não fazer isso aqui nessa terra? Deus disse para Josué, assim como eu sou contigo, fui com Moisés, eu vou ser contigo. Então cabra, tu, como diz o nordestino, ó cabra, tu vai ser um bichinho pegado mesmo. Como diz os mais bate, tu vai ser Gaudério. Como diz o manezinho, ai, tás tolo, tás? Em todas as línguas, em todos os idiomas, nós vamos dizer, Deus, tu é demais, tu é glorioso, tu é verdadeiro, a eternidade é linda, a eternidade é linda. Para encerrar a mensagem, nossa, posso viajar contigo esse texto. Ele repete no versículo 6, seja forte e corajoso. Mas depois que ele garante que está com ele. Amigo, eu me lembro quando eu era pequeno. Eu tenho um irmão, que ele foi muito querido comigo. Eu assisti o filme, agora é Sarum o nome do cara, do Sarum. Que é dois irmãos que se perderam na Lion, lá na Índia, né? E daí um irmão foi para a Austrália, pequenininho, para ser criado pela família, né? E o outro irmão cuidava dele. E eu, quando eu vi aquela cena daquele irmão cuidando do irmão mais novo, eu vi o Kinka, o meu irmão, e eu comecei a chorar, porque o Kinka cuidava de mim daquele jeito. O Kinka era meu. Eu tenho vários irmãos, mas o Kinka era diferente. Eu era pequenininho, igual aquele piazinho. E o Kinka me pegava, ele me levava para a roça. A gente era bem pobre, roçava, eles roçavam, eu ficava com eles. Quando nós íamos embora, o Kinka pegava e me sujava de carvão. Chegava em casa e dizia, pai, mãe, o Flori trabalhou pra caramba.
Florim tinha feito nada. Ia ficar na sombra tomando água de porongo. Não sei quem sabe o que é porongo aqui. Quem sabe o que é porongo aqui? Tem pouca gente culta aqui nessa igreja. Eu ficava lá tomando água deles. Mas eu chegava em casa e estava feito. Aí chegava domingo, tinha jogo. Tinha jogo de futebol. Meus irmãos não, o Florim não vai. Pai, o Florim não vai, a mãe, o Florim não vai. Aí o Quinca sempre foi querido por todos nós. O Quinca chegava, ô mãe, ô pai, deixa que eu levo o Florim. Eu cuido dele. E ele me levava. E eu vi essa cena, parece mais ou menos isso. Jesus é esse irmão mais velho, cheio de amor por mim e por ti. Nós somos pequenininho e ele cuida da gente. Aleluia. Ele se sujou por mim e por ti. Ele pegou nosso pecado, ele pegou nossa injustiça e pregou na cruz do Calvário, para que eu e você, seu filho, vos libertar. Verdadeiramente sereis livre. Viva a liberdade que ele te libertou.